Fernando. Tá me ouvindo? Fala. Eu tô te ouvindo E bem. Tá me aí? ouvindo? E aí, cara? Beleza? Beleza. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Deixa só. Já são 7 horas em ponto? São 7:01. Quer esperar um pouquinho? Então, só mais 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou, Tá, eu vou fazendo a apresentação aqui pro pessoal, tá bom. tá? Bom, galera, começar aqui, que essa parte da edição vai lá pro YouTube. Depois esse vídeo vai ficar gravado lá no meu canal para quem quiser assistir. Eu sou o professor Dinei, para quem não me conhece, tem muita gente chegando de fora aí, porque a gente divulgou bastante essa live. E eu estou fazendo aqui bem diferente do que eu costumo aparecer, que é dando treinamento físico. Vou conversar hoje com o Itaúna, um excelente profissional na área de psicologia. E vou estar aqui de espectador junto com vocês, ouvindo muita coisa que ele tem a dizer para a gente sobre esse tempo, sobre esses tempos difíceis, né? Porque já são alguns meses e, e tem muita gente. A gente até consegue levar bem, temos até que agradecer muita coisa que a gente tem e não pode reclamar, mas tem muita gente vivendo em situações bem complicadas. E o Itaúna é a pessoa certa para falar sobre isso com a gente, passar uma palavra até confortadora. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui vai agregar valor na vida e que a gente vai continuar seguindo isso aí da melhor forma possível. Certo, Itaúna? É isso aí. É verdade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder fazer essa conversa, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente tem vivenciando, o que a gente vem vivenciando, né, nesses últimos dias. Eu costumo ver o quanto que 2020 ele veio com uma mudança radical, né? Então, é importante a gente parar para refletir, né, o que vem acontecendo, para os impactos que a pandemia vem trazendo, e não somente físico, né? A gente está vendo muito, a gente fala muito sobre o impacto físico e, e ocasiona, né, aquele que contrai a doença, mas também mental, não só daquele que contraiu, mas também de todos nós, né? Porque a todo momento a gente precisa lidar com isso, né? Mídias, diversas formas, né? Informações que vão chegando até a gente sobre a doença. Então, é importante a gente refletir um pouco sobre isso, até para a gente saber como lidar, né? E então eu queria agradecer, né, a oportunidade da gente poder de trazer um pouquinho sobre uma reflexão sobre isso. Eu sou psicólogo, trabalho como psicólogo clínico. Atualmente eu estou atendendo na Tijuca e na Taquara, né? Então é muito importante a gente poder ter espaços para diálogo, né? Para poder tratar principalmente sobre saúde mental, que é algo que é pouco falado. Então, É então a verdade. ideia aqui hoje é a gente Então, poder trabalhar um pouquinho sobre isso. e a gente até vinha conversando um pouquinho antes, que aumentou, as pessoas pouco falam nisso, fala assim, muita morte, claro que também é o que vende, né? É o que vende na mídia, Sim, mas assim, caso de depressão, ansiedade, violência doméstica, isso às vezes é pincelado na mídia e mas não é tratado como deveria. O que você tem a falar para a gente sobre esses sentimentos que acabam sendo sentimentos à flor da pele, né? sim. Sim. Então, falar um pouquinho, né, sobre a doença, né? Ela se propagou muito rápido,
né? A gente está falando um pouco mais de 5 meses, né? E isso desde lá da China, né? Mas que a grande explosão tem pouco tempo, né? Em torno de 3 meses. E hoje a gente já se fala já de mais de 5 milhões de casos. Então, é algo que é muito repentino e uma explosão muito grande, né? Muito, muito intenso a forma como chegou e como se multiplicou, né? E, e mesmo chegando, quando chegou aqui no Brasil, né, o início foi as pessoas um pouco desacreditadas, achando que não era bem isso, né? Teve muito, muito humor, muita ironia, né? E aos poucos foi tomando a gravidade. E hoje a gente já é o segundo maior país, né? Então isso é algo sério, é algo que precisa ser levado em consideração, né? E, e sem dúvida nenhuma, o efeito da pandemia ele trouxe uma modificação na vida de todo ser humano, né? E já se costuma falar que a sociedade não vai ser mais a mesma. Vai ter muita mudança, a gente não vai ter as mesmas relações que a gente tinha antes, né? O que se fala muito, né? Então é importante a gente refletir sobre isso, né? Para a gente poder pensar em como se reinventar, né? Eu acho que essa é uma palavra importante nesse momento, né? Como se reinventar. E tem um doutor, doutor Átila Lamarino, ele tem feito um trabalho falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre os efeitos, ensinando, orientando. Inclusive, ele está no YouTube, é importante até a gente ter esse tipo de especialista, né? Ele é voltado na área de biologia, então ele fala um pouco sobre isso, né? E ele traz isso, ele fala que aquilo que era previsto, aquela mudança que era prevista na sociedade veio de imediato, assim, veio como um susto. E a gente precisa lidar com ela, né? E, e ao mesmo tempo que é preocupante, né, tudo isso que vem acontecendo, por um outro lado a gente vê pessoas totalmente despreocupadas, né? A gente vê pessoas que têm saído, têm feito festas, né? Então não têm usado máscara. Então, assim, esse tipo de atitude, né, de lidar com essa, com toda essa mudança, acaba se tornando mais preocupante para quem está se cuidando, para quem está buscando ali, né, seguir as recomendações, né, e mostra o quanto essa negligência ou cuidado acaba sendo prejudicial, né? Leandro Carnal ele fala um pouco sobre essa negação das pessoas, né, como aquele comportamento meio infantil, meio de criança, adolescente, Falta maturidade, falta que maturidade. nega a realidade, exatamente, que nega a realidade, que não sabe lidar com o medo e aí tenta negá-lo. E aí quando tenta negar, tenta agir como se fosse um irresponsável, agindo naturalmente, como se nada tivesse acontecendo, e o que traz mais sofrimento para a gente, né? Para a gente que está se cuidando, para a gente que está se precavendo. Então você vê, tudo isso, é uma mistura de situações, né? E a gente está indo para o quarto mês de isolamento, a gente está indo com muitas preocupações, com muitas dúvidas do que vai acontecer, né? O Ministério da Saúde ele fez uma pesquisa atualmente falando um pouco sobre os efeitos, né? E mostrou o quanto que os brasileiros estão tendo dificuldade até de dormir, com distúrbios do sono, distúrbio na alimentação. Foi uma pesquisa do Ministério da Saúde, entrevistou cerca de 2.000 pessoas, um pouco mais de 2.000 pessoas. E quase a metade dos brasileiros estão tendo esse problema, estão tendo essa dificuldade, muita falta de interesse em fazer as coisas, um cansaço constante. Então a gente está vendo uma série de reações, né, em todas as pessoas. E toda essa mudança, ela traz também o que? A restrição, né? A gente
vem tendo restrições do ir. A gente foi forçado a migrar o nosso trabalho para a internet. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Agora tô. Cheguei a ouvir bem até a parte da restrição. Isso, estava falando que a gente, por toda essa mudança, a gente está tendo que ter uma restrição do ir e vir, né? Uma migração do nosso trabalho para a internet. Por exemplo, na minha área, que antes, né, até o início desse ano, né, 2019, o atendimento online ainda era um tema de debate, de construção, ainda vínhamos falando um pouco sobre isso, né, até que ponto era necessário. Hoje já se tornou a única possibilidade nesse momento, que é o atendimento online, né? Então, assim, quanta coisa está mudando, né? E não só isso, né? A mudança na rotina das pessoas, dentro de casa, nas famílias, os horários têm modificado, que isso acaba exigindo um diálogo maior entre as famílias, né? Você vê a mudança de horário para comer, para dormir. Então, tinha-se uma rotina, hoje em dia já é totalmente diferente. Tá ouvindo? E assim, eu ouvi. Não sei se todo mundo ouviu, eu estava ouvindo bem. Uhum. E assim, essa alteração que você falou aí, eu costumo muito falar quando eu estou dando aula, quando eu estou dando meus treinamentos, cara, que a gente tem que controlar os hormônios. O cortisol, sim, a insulina, tudo isso. Então vem, sim, através do quê? Da boa alimentação, do sono. Sim. E as pessoas acham que é brincadeira. Quando a gente começa, sim, a desregular isso, o corpo responde. Sim. Então, às vezes, a pessoa acha que pode até estar com uma doença, mas não desencadeou uma doença ainda. Mas, sim, por, sim, exemplo, essa falta de interesse, essa preguiça, tudo isso é recorrente de uma insulina alta, de uma pessoa, sim, pré-diabética, de uma pessoa obesa, falta de vontade de fazer as coisas, entendeu? Sim, então foi, sim, muito importante você tocar nesse ponto aí, muito interessante. Sim, sim, até porque a gente começa a ver, né, o que está trazendo toda essa dificuldade de manter um reloginho biológico ali para o sono, para a alimentação. É tudo que a gente está enfrentando, né? No momento em que a gente é bombardeado com uma informação de, ó, a partir de agora você não sai de casa, você não tem contato, você não abraça, e é isso aí, e sabe Deus quando isso vai terminar. Pô, isso traz um impacto emocional muito grande, né? Então, por exemplo, teve uma mudança na educação, né? A gente vem acompanhando, né? A minha esposa dá aula, então ela teve toda uma rotina diferente. Então, os pais, eles se veem obrigados forçados, né, com a responsabilidade de alfabetizar e educar os filhos, e os professores simplesmente viraram YouTube. Então, toda aquela correria de videoaula, de preparar, de editar, de enviar, e não foi bom. Os pais com dificuldade de ensinar, a própria dificuldade do professor, né, de acompanhar o aluno de perto. Então, ver a dificuldade, todo aquele medo, né, do que virá depois. Então, eu acredito muito que a educação vai mudar, né, é necessário. A gente tinha um modelo muito antigo e que isso pode possibilitar uma mudança, ou pelo menos repensar ou dialogar sobre isso, né? A gente tem a dificuldade também dos idosos, né, que simplesmente vieram com a informação totalmente de restrição 100%, né? Então, aquela impossibilidade de sair e assim, muitos falam que é muito difícil segurar o idoso em casa, mas se a gente parar para pensar um pouco, né, essa sensação de invalidez que já vinha sendo um peso, né, e ao mesmo tempo agora os efeitos da saúde, todo esse medo de se sair, o que acontece, mas ao mesmo tempo não aguenta mais ficar em casa. Então, tudo isso é uma avalanche de emoções, né? Como você falou, o aumento de casos de violência doméstica, aumento de divórcio. Teve um estudo também que aumenta a probabilidade de ter
casos de abuso infantil, aumento. Então, há muita coisa, né? E não tem como a gente mensurar o impacto disso na saúde mental das pessoas, né? Não tem como a gente mensurar qual a consequência que ocorrerá quando o desemprego aumentar ou quando o número de casos se multiplicar, né? As falências. Então, tudo isso é para a gente pensar, né? Então, quando a gente pensa nessa dificuldade que a pessoa tem ali na rotina, no dia, a gente vê a quantidade de modificações, né? Na rotina. Voltou? Voltou. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo, Ita? Tô Eu não tô ouvindo. te Tá me ouvindo. ouvindo? Tá me ouvindo? Oi. Oi. Tô te ouvindo. Deixa eu ver se... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem ele? Fala alguma coisa. Ó, tá todo mundo respondendo. Eu acho que tá É, saindo bem. não saiu. O meu saiu foi do fone. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai. Pode mandar ver. E isso faz a gente pensar, né, no momento que a gente está vivendo, que é um momento de dor, né? Então não tem como a gente pensar todo esse enfrentamento desses tempos difíceis, né, como é o tema, sem pensar na dor, né? E não há como preparar ninguém em meio à dor. Não tem como a gente ter uma técnica para extirpar a dor, a morte, o luto, todo o sofrimento, né? Porque a gente não teve esse preparo de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor, de lidar com perdas, que é tudo que a gente está vivendo. E vivendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, é muita coisa em pouco espaço de tempo, sem ninguém dialogar sobre isso, sem ninguém preparar, e ao mesmo tempo cobranças em excesso, né? E tendo que repensar muita coisa. Então, esse é um grande ponto, né, para a gente comentar um pouco sobre isso. Né? É assim, eu acho, eu falo sempre que a gente vai evoluir aí em torno de uns 10 anos, eu estou falando assim, uma ideia minha, mas eu sei que a gente vai avançar bastante num período de meses. Você acha Sim. que pessoas que não são maduras, igual a gente estava conversando, pessoas que saem, vendo que agora está sendo tudo real, você acha que essas pessoas também conseguem amadurecer? Na psicologia fala alguma coisa sobre isso? De evoluir rápido? A evolução ela vem justamente naquele momento em que a gente está na dor, né? Então, no momento em que a gente está na dor e que a gente se percebe na dor, é um momento que abre uma possibilidade para sair, para repensar. Né? Então, enquanto não há esse momento, né, em que a pessoa se vê na dor, é muito difícil. É muito difícil. Porque quando abre essa possibilidade da gente estar num momento de dor e repensar aquilo, é algo que possibilita a gente sair. Né? É como se estivesse num local desconfortável e a gente procura a todo tempo sair, a todo tempo mudar. Então, é mais ou menos assim, entende? Então, quando a pessoa ela não tem essa experiência, né? Quando ela não tem essa vivência, não só pela informação, ela corre o risco de até não mudar. Então, ela vai levando ali sem essa reflexão e, consequentemente, sem essa mudança. E, e aí, quando a gente pensa um pouco sobre essa dor, a gente, desde muito tempo, né, se fala sobre essa intolerância que o homem tem, o homem, quando eu falo, né, o ser humano, né, essa intolerância que o homem tem em relação à dor, né, e a gente tenta a todo momento afastar, todo tempo impedir,
acreditando que a gente pode controlar. E o que não é verdade, né? Porque a dor é algo que pertence à vida, né? Então, uma tempestade, ela sempre vai voltar. Então, a questão não é impedir uma tempestade, mas a casa está bem estruturada, né? Porque ela vai voltar, a tempestade volta. Então, quando a gente entende que a dor ela é algo inerente e que cabe ao homem lidar com essa dor, a gente vê que não é a dor necessariamente que a gente precisa impedir, mas o sofrimento. O sofrimento ele é possível, né? E como se lida com o sofrimento no sentido de ser opcional, né? Ele não é algo que é inerente, ele é algo opcional. Quando a gente entende que é possível expandir essa possibilidade. Quando é possível, a gente entende que, apesar da dor, apesar do sofrimento que a gente está passando, é possível seguir. Né? Que é exatamente isso que você perguntou, né? Sobre é possível a pessoa sair da situação ou começar a seguir a vida. É possível quando ela entende isso. Né? Que apesar da dor que ela está passando, apesar das limitações, das perdas que ela está vivenciando, ela consegue seguir. Né? E nem sempre esse seguir é fácil. Muitas das vezes é importante a ajuda de um bom profissional, né? A ajuda de alguém para poder ampliar essas visões, né? E poder ter essa possibilidade. É como se fosse a metáfora que uma vez eu li. Você tem, é como se fosse num riacho, numa cachoeira. Você tem as pedras ali. Você pode escolher ficar batendo na pedra ou fazer igual a água, né? Sim. Você pode contornar, Sim. aceitar aquilo, contornar, tirar alguma coisa de proveito para sua vida, não sei. Sim, mas e seguir, né? Sim, A Rafa verdade, fez uma pergunta um pouquinho antes ali em relação a... Rafa, repete a pergunta, aquela da alimentação. Pessoal, pode ir fazendo pergunta que eu vou lembrando. O Itaúna, ele vai fazendo os comentários e mais na frente, ou então deixa para fazer a pergunta toda no final. O que tu acha melhor, então? Pode ser. Pode falar a pergunta, final? né? Você já perguntou ela? Faz então, Rafa. Cecília. Vamos ver. Porque tem um delay, a gente fala, aí as pessoas ainda demoram um pouquinho a ouvir o que a gente está falando. Vamos ver se ela vai perguntar aqui de novo. Isso aí, Lu. Aceitar, seguir e aprender com tudo que passamos. É isso aí. É isso aí. Perfeito. É verdade. Pode continuar aí. Então, se ela perguntar depois, a gente segue. Vai. Bom, e aí eu acredito que por essa dificuldade, né, que a gente tem de lidar com as perdas, é o que tem paralisado muitas pessoas, né, principalmente nesse momento. E isso é terrível, porque nesse momento foi retirado de tudo, né? Mesmo a gente não sabendo lidar com a perda, a gente foi retirado, né? A força. E o que a gente tem perdido? A gente tem perdido a nossa liberdade, a gente tem perdido os gestos afetuosos, né? Hoje em dia o abraço ele é um perigo, né? E coisas que a gente não se dava conta antes, né? Mas que a gente vê, a gente sente a falta, né? Talvez isso possa até gerar um valor maior, né? Quando tudo isso passar. E a presença do outro e até literalmente as perdas de pessoas, né? Muitas pessoas estão passando por lutos, perdendo familiares, perdendo amigos, e os lutos sociais, né? Perda de emprego, falências, perdas, né? Do lazer. E então o que resta a gente é repensar tudo isso, né? É a gente poder, à medida que a gente pensa sobre tudo isso, a gente pensar então como seguir,
né? E apesar de todas essas dores, de que maneira a gente pode caminhar, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que cabe a gente nesse momento pensar, né? É como seguir apesar da dor, apesar das perdas, né? Como reconstruir, né? Estava conversando comigo antes, falando o quanto você precisou repensar tudo, né? Ou seja, E foi um rápido. momento em que e rápido, né? Então, e é um momento que, que a gente precisa agir, né? Não, nem sempre dá para a gente ficar naquele sofrimento, porque a necessidade da vida exige essa movimentação, né? Então, então é algo que a gente precisa se atentar, né? E E você acha, assim, só uma pergunta rapidinho. E você sim, acha que esse, assim, na tua experiência profissional, que esse vírus pode ter vindo também para mostrar que a gente precisa desacelerar um pouco, com certeza, com certeza. Com certeza, dar mais porque atenção à família, com certeza. Foi um passar mais momento em tempo? que a gente foi roubado até daquela rotina, aquela exigência da produção, né? A gente estava seguindo um caminho de produção ininterrupta e, e a gente usava isso até como um mecanismo de evitar pensar sobre a nossa vida, né? Muitas pessoas, quando paravam, sofriam. Então, para não sofrer, continuava seguindo e emendava um trabalho no outro. Então, é curioso o quanto que essa doença ela veio para frear a gente, né? E fazer a gente repensar, né? Esse respiro, né? De ver como a gente estava seguindo e pensar agora no porvir, né? Mas sem dúvida nenhuma, foi uma pausa, né? Forçada, né? E, e é um momento em que a gente pode. É claro que é muito difícil a gente falar, né? Ah, é um momento que a gente pode usar para ver o lado bom, né? Mas é algo que a gente pode aproveitar sim para repensar, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Muita gente fala E, em mindset hoje em dia, né? sim, Sempre ter. Você pode escolher o lado, você pode ficar lamuriando, reclamando, ou você pode tentar tirar alguma coisa de positivo daquilo. Apesar uhum, de todo o sofrimento que tu falou, a gente sempre tenta tirar algo de bom, mesmo sendo uma tragédia, né? sim, sim, E isso em qualquer circunstância da vida. Isso acho que também veio para, como a gente falou no início, para dar um pouquinho mais de maturidade para as pessoas justamente tendo esse tempo para elas refletirem, inclusive é o tema que a gente está falando das reflexões, e começar a agradecer um pouquinho mais do que reclamar. O que você sim, acha? sim, sim, sem dúvida nenhuma. É importante a gente não ser intolerante à mudança, né? Porque a todo momento vai haver mudanças. E principalmente dores, né? Não é algo que a gente vai se livrar, porque enquanto a vida, há essa possibilidade de dor, né? De perda, de, de, de ausências. Então, ora, se a gente sabe que isso é uma possibilidade, então que a gente aprenda a lidar com elas, né? Lidar com as mudanças que chegam até a gente, né? É como um provérbio de um rei que foi atingido por uma flecha envenenada. E, e aí aí os familiares, os amigos, né, queriam chamar um médico para poder, né, tratar dele, trazer a cura. E aí ele se recusou. Ele falou: não, primeiro eu quero saber quem foi, eu quero saber qual é a classe dele, qual material foi usado no preparo da flecha, do arco, aonde ele comprou. Então ele foi nessas indagações até que ele morreu. Então, assim, se prendeu na dúvida
e perdeu a possibilidade de mudança, né? E a cura é nesse sentido de seguir, né? A cura que a gente está falando é nesse sentido de seguir, de reinventar, de se permitir outras possibilidades, né? Então, eu acho que passa muito, muito por esse caminho, né? Perfeito. A pergunta da Rafa está aqui. E tal, não. Acho que a flexibilização pode ser uma palavra-chave diante de um cenário como esse. Porém, às vezes acabamos desregulados, principalmente na questão alimentar. É uma questão que pode ser respondida assim? Ou É, seria mais numa consulta? o aumento do consumo, né, de alimento, né, essa, esse distúrbio no alimento, ele precisa ser analisado particularmente, né? Tem pessoas que, diante de situações tensas, preocupantes, aumenta o consumo, tem pessoas que deixam de comer, perdem o apetite, né? E tanto os extremos são prejudicial à saúde, né? Você como da área, você entende também sobre isso. E muitas pessoas usam, né, a comida ali como um refúgio, né? Diante de tanta tensão, usa como um caminho. Agora, o que faz com que esse caminho seja possível, se abra, né? O que faz com que ir para a comida, diante de uma preocupação, diante de uma tensão, seja uma das principais, aí é importante a gente analisar cada caso. Muito Né? bom. Mas é muito delicado essa questão da alimentação, né? Você falou um ponto importante aí. Acho o seguinte, quando eu até uso muito isso, cara, eu falo demais com os meus alunos. Você tratar a alimentação, por exemplo, fugir numa. Estou querendo dar uma de nutricionista, não, mas é só para explicar. Você, às vezes, está comemorando alguma coisa, você está numa exceção, aquilo ali não vai te prejudicar. Mas o problema passa a ser quando a pessoa quer descontar as suas emoções em comida. Sim. Então, qualquer motivo é motivo para você tá desregulado nesse caso, como a Rafa falou. Ontem eu vi, foi até formado um meme, mas é um humorista, cara. Ele falava assim, motivos para você lanchar. Aí assim, pô, tô muito triste, vou pedir um lanche. Pô, tô feliz pra caraca, vou pedir um lanche. Pô, tem nada na geladeira, vou pedir um lanche. Não, tem coisa na geladeira, mas tô com preguiça de fazer, vou pedir um lanche. Então, eu acho que isso já deve ser alguma ferramenta já que chega na questão de hábitos, que o cérebro já não quer trabalhar tanto para aquilo. Então, a recompensa já está lá na frente e você só pensa naquilo. Você não, então, o cérebro ele não pensa, tipo, não, cara, é melhor você chegar lá e preparar uma comida saudável. Não, ele está pensando na recompensa no que e tum, já parte direto. Sim, né? Correto? A busca do prazer, né? Isso, exato. Porque a alimentação ela acaba sendo um prazer, né? Então, quando há esse descontrole, né? Quando esse prazer ele passa além daquilo que é possível, né? Quando não é mais um combustível para o teu corpo. Sim, no caso da alimentação. Né? Quando ele encontra como um refúgio, é preocupante, né? Porque é um local em que ele vai ter um momento ali de prazer, mas é limitado, né? Por isso que a gente vê muito sobre vícios, né? A gente vê muito sobre esse excesso, né? Mas é algo que precisa ser compreendido, né? Cada caso, no caso. E em questão a uma palavra aí para a galera que está tendo que passar o dia todo dentro de casa, com filho, esposa, marido, o que você tem a contribuir com a gente em relação a isso? Porque eu ouço muito assim, eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais meu marido dentro de casa, não sei o que, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar longe de casa. Mas, cara,
se tu parar para prestar atenção, a gente tá recebendo um presente, né? E a gente, pô, Uhum. cara, eu tá junto da Cecília assim o tempo todo, pô, Sim, é irado, apesar de sim, dela fazer algumas birras e tal, mas Tati, Agatha, você com a Tamires, Tamires com você. Então, o sim, sim. que você tem de palavra aí pra gente em relação a essa a família? É, eu vejo o quanto que essa restrição, né, e esse isolamento, ele tem revelado a dificuldade que a gente tem no diálogo, né? E a falta do diálogo entre as pessoas, entre a família, principalmente, né, como é a pergunta, ela sempre teve. Só que na rotina do dia a dia a gente não se atentava para essa dificuldade do diálogo, né? Então, muitas das vezes a dor do outro que estava do seu lado não era notada. E, e muitas das vezes não só não era notada, mas como você também não se fazia ser compreendido, porque faltava o diálogo, né? Então, esse se atentar para o outro e se abrir para o outro é algo que possibilita um bom convívio, né? Que é algo que falta nas famílias, né? Essa E falta você acha de que diálogo. e, e acha que essa pode ser também a maior incidência, como você falou aí dos divórcios? As pessoas ainda não conseguem conversar, as pessoas parecem que não se conhecem. É isso que você Uhum. está tentando Sim, falar, né? sim, sim. Até mesmo o adolescente, né? O adolescente ele passa por uma mudança, né? Que ele está se descobrindo, ele está se conhecendo, então ele tem dúvida dele mesmo e os pais não se atentam a isso, né? Então não se atentam que está se formando uma outra pessoa ali, que não é mais aquela criança que vinha ali crescendo junto, conhecendo, não, já está passando. E uma mudança que está se formando ali ainda. Então, assim, essas mudanças que vai ocorrendo é que fica defeituosa quando se não tem esse diálogo, não tem essa presença, né? E essa questão do aumento do divórcio, né, essas dificuldades, tudo é um bom fator, né? É um fator que pode tá contribuindo, né? Não tem como a gente ter um motivo específico, né? Porque cada caso tem o seu caso, né? A gente vê que também ao lado desse divórcio também tem aumentado o número de casos de violência doméstica, né? Então é muito delicado a gente tratar desses assuntos assim, né? Mas, mas esse convívio, né, entre as pessoas dentro de casa, forçadamente, né, ele tem revelado essa falta de diálogo, esse, né, um certo desconhecido ali. Então eu acho que nesse momento é fundamental ter esse momento, essa qualidade na presença ali, essa qualidade no convívio com o outro, né? E principalmente não negligenciar, né, o cuidado que os profissionais de saúde têm colocado, têm ensinado, toda a orientação, né, que a gente está recebendo. Tomar cuidado, né, com esse excesso de informação, né, porque a gente sabe que o excesso de informação traz uma preocupação a mais e a gente precisa estar o tempo todo lidando com o medo, né, o medo que possibilita a gente se cuidar mais, né, o medo da doença em si, mas ao mesmo tempo a coragem para seguir, né? Então não tem um extremo nisso, né? O que vai ter é esse caminhar junto, com o medo necessário, né, para a gente poder se cuidar e uma coragem, né, necessária, suficiente para que a gente possa seguir, né? Então ter esses pontos, né, como base, eu acredito que pode favorecer nesse momento que a gente está passando, né? E assim, seria muito interessante também, cara, mas aí não é mais, não vai ser
é a nossa área, porque a gente é da área de saúde, a gente vai continuar alertando as pessoas, mas os meios de comunicação, cara, porque agora vai começar a flexibilização. A partir do dia 8 já começaram a liberar algumas coisas. Agora, eu acho que é mais importante ainda do que no início toda a orientação para os cuidados. Sim, porque sem tem as dúvida. pessoas que já não estão negligenciando, como você disse. E tem as pessoas que vão achar que quando voltar, já vai poder voltar tudo ao normal. Sim, E aí que vai ser o perigo. sim, sim. Porque senão pode voltar tudo de novo. Então, E é preocupante, porque vai voltar no momento em que a gente tem aumentado o número de casos e a gente está em segundo lugar no número de casos no mundo, né? 500 mil atualmente. Então, e se agora, com a restrição, as pessoas estão lidando, né, de maneira irresponsável, né, negando a gravidade, negando o perigo, né? Quando voltar ao normal, né? Não é mais normal, é prejudicial, porque é perigoso, porque pode voltar a ter atitudes que não convém mais, pelo menos nesse momento, né? Você vê, vai voltar ao normal em relação ao trabalho, mas o cuidado em termos de contaminação, ele continua, né? Então, exatamente. o perigo é esse retorno das atividades afastar esse senso de colaborar, né, em termos de cuidado com a saúde, né? E aí é um pensamento mais social, né, um pensamento mais coletivo, né? E aí Verdade. você retira o egoísmo, retira de olhar só para você, só para a sua vida, e passa a entender que isso é uma necessidade do coletivo, Geral, né? né? O seu cuidado Isso. é um cuidado com o coletivo, né? Isso. Bom, vamos chegando quase em 50 minutos. Cara, tu deu uma aula, passou muito rápido. Vamos abrir agora para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque Vamos. com 1 hora o Instagram vai derrubar. Então, a gente já... Pessoal aí que tá assistindo, o momento de perguntar é agora. Não esqueçam de seguir lá o psi.itaunã, tá? Galera, ele é fera demais. É cunhado da minha esposa, mas não é por isso que eu tô falando que ele é fera, não, porque é fera mesmo. E acompanhar os seus treinos, né? Porque o exercício físico agora é fundamental, né? De ter um momento ali de As fazer um pessoas... exercício físico, de ter uma atividade relaxante, né? Um livro, um filme, sair um pouco da TV, que tem excesso de informação ali, pode até ser mais prejudicial do que benéfico, né? É fundamental nesse momento. Né? Foi, teve muita gente que chegou falando, cara, gente que não se exercitava, ou então só fazia pezinho na academia. E agora, por exemplo, seguindo as minhas aulas, eu sempre dou um treino de mobilidade, de alongamento. É um treino mais aberto, você faz em casa, olhando, tomando um sol, e a galera fala, cara, isso aqui é outra coisa, é diferente. É diferente, pô, tá tomando vitamina D ali, tá liberando endorfina. Claro que dentro da academia você tem os resultados, mas as Não, mas pessoas eu estão acho. começando a não ligar tanto para a estética. A É, pessoa está pensando em se sentir bem nesse momento, né? sim, sim. Então, E o que é curioso, iniciar o né, que dia mudou assim. muito, né? Mudou tudo, não só em termos do próprio exercício físico, mas até do consumo, né? Hoje em dia, o consumo ele se tornou muito diferente, né? Aquela Exatamente. pessoa que tem 2, 3 carros, não, para quê? Né? Os 2, 3 carros não pode sair, né? Toda aquela preocupação com a estética, né? Hoje em dia é muito questionável, né? Então, toda essa mudança trouxe esse modo de ver as coisas diferente, né? Perfeito. Então, é muito interessante. Ninguém tem pergunta? Todo mundo ficou esclarecido só com a aula? Ou muitas dúvidas, né?
Ou muitas dúvidas. né? Mas a dúvida também é importante, né? A dúvida permite a gente parar para refletir, parar para pensar, né? Quando a Isso pessoa é tem um importante. excesso de certeza, né? Ela não avança também, né? Eu ia falar isso agora. Quando a pessoa acha que sabe tudo e não tem humildade de querer aprender, aí fica estagnado. Fica Porque a estagnado. gente está sempre aprendendo. Exatamente. Acho que teve uma pergunta. Tem? Ó, deixa eu subir aqui um pouquinho. É que passou muita. Ó, queria saber sobre pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Qual seria a dica? A dica em relação a quê? A dica em relação ao sofrimento que tem passado, em relação à dor que tem sido atingida. É muito amplo, né? Então, as questões de ansiedade, depressão, a gente precisa ver em cada caso, porque o que a gente vai lidar é com a dor, né? E com a dificuldade que a pessoa tem de lidar com essa dor, né? Quando as pessoas falam em ansiedade, você que é experiente nisso, você acredita que pode ser mais o medo do que está por vir? A É, ansiedade em geral é, pode ter sido encaixado nessa pergunta dela. uhum. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, né? Ela é uma reação que a gente tem diante de um estresse, um evento estressor, né? Então, o nosso corpo ele vai reagir na medida que a gente tem um momento ali de tensão, né? O que é compreensível no momento que a gente está passando, né? É um momento de tensão, de preocupação. Então, é, é compreensível a gente ter esses momentos de preocupação, de ansiedade. A questão é quando ela começa a prejudicar, começa a impedir a gente de fazer certas coisas, quando ela começa a ser paralisante, né? E aí é importante a gente ver cada caso o que faz com que ela esteja paralisando, o que está te fazendo paralisar diante dessa situação, né? Porque, porque é possível a gente passar por um momento de tensão, um momento de preocupação, sem necessariamente a gente ficar paralisado, né? Tem mais uma aqui, a da Mimi, também sobre ansiedade. Então, não. Como faz para controlar a ansiedade com os estudos? Enem e escola. O Enem, então, tem sido bastante comentado. Agora, É, cancela, não cancela, adia, não adia. E a Mimi, que eu conheço bem, ela tá numa, não diria nem uma ânsia, mas ela, ela tá com aquela coragem, com aquela força de conquistar, passar para a medicina no caso dela, mas tem outros adolescentes, como você falou, que agora os hormônios estão ali fervendo. sim, Uma mensagem para eles que agora já tinham essa expectativa de fazer um bom Enem, de entrar na faculdade, e pode ser, não estou falando que vai ser, mas pode ser que isso tenha que ficar para o ano seguinte. sim, sim. Eu particularmente, eu acho que seria de extrema importância, né, adiar, até porque não tem como a gente pensar em um Enem se ele não é acessível a todos, né? Não tem como a gente pensar que o Enem pode ser feito online, tá? E aquele que não tem computador, internet, acesso, né? Ou Perfeito. seja, né, o ensino ele tem que ser para todos, né? Ele tem que ser universal. Então, se ele não está sendo universal, é complicado a gente pensar em deixar ele apenas para uma minoria, né? Agora, essa questão de provas, né, de expectativa, de passar, do futuro, tem que tomar muito cuidado com se sentir cobrado, né?
e muitas pessoas nesse momento que recebem uma infinidade de cobranças, não só de outras pessoas, mas às vezes dela mesma, né? De atingir logo um nível que tem o seu tempo. Tem pessoas que vão passar rápido, tem pessoas que vão levar mais tempo, tem pessoas que não vão seguir, tem pessoas que vão entrar na faculdade, mas vão descobrir outras áreas. A questão toda é o porquê. Por que está fazendo, o porquê quer naquele momento, porque essa preocupação, né, toda, ela pode contribuir, ela pode ajudar a pessoa a ser um combustível, mas ela pode paralisar e dificultar muito, né? Esse medo e se eu não conseguir, e se eu não passar dessa vez, o que vão pensar? Meu Deus, eu estou me dedicando muito, eu tô abrindo mão de muita coisa para isso, então eu tenho que passar, e acaba esquecendo a possibilidade de que é possível não passar, né? É possível ser adiado, né? Ou é possível chegar, entrar e ver que não era aquilo, né? O que acontece muito, né? Muitas pessoas que pagaram preço ali, sofreram, né? Entraram e lá dentro viram que não era esse curso, né? Então é importante a gente pensar, né, no porquê. Então a palavra é calma. Calma, né? Relaxa. É, não é uma fatalidade se você não conseguir passar dessa vez, né? Não é uma fatalidade se você não saber o que fazer também, né? Porque às vezes a pessoa ela tá naquela pressa de eu preciso definir logo o que eu quero ser quando crescer, e às vezes no tempo ele vai descobrindo, né? Vai te jogando para outros caminhos. Vai divulgando, exatamente. Cara, chegamos a 58 minutos. A gente tem 2 minutos. Caraca, muito rápido. Muito. Então, cara, eu queria primeiramente agradecer de coração de você ter aceitado participar e encher aí essa galera de conhecimento, de tranquilizar agora, principalmente no final, tu deu uma palavra muito tranquilizante para as pessoas que sofrem muito dessa ansiedade e, e dizer que tu é sempre bem-vindo aqui no canal. Se tiver algum tema que você queira tratar, eu tenho certeza que todos os meus alunos e os meus seguidores, cara, eles vão querer ouvir. Porque isso que tu fez agora à noite com a gente foi uma aula. Tu deu uma aula pra gente. Eu quero agradecer a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? É algo que dificilmente a gente encontra, né? A gente encontra muito sobre como se alimentar, como fazer uma dieta, ou a gente ouve muito sobre dinheiro, mas assim, sobre a nossa saúde mental é difícil, né, a gente ouvir. E é algo que perpassa tudo isso, né? Não adianta a gente É a pensar base, né? em, não adianta a gente pensar em seguir a vida sem uma cabeça, né? Boa, né? Como dizem aí. Né? Não adianta a gente pensar em ter uma cama confortável se a gente não tem sono. Não adianta a gente pensar em ter a melhor comida se a gente não sente fome, né? Não adianta a gente pensar em tudo e esquecer daquilo que é necessário, né? Então, é importante a gente ter esses momentos assim para refletir um pouco. E eu quero agradecer a oportunidade da gente poder ter esse bate-papo. E quem tiver dúvidas, quem precisar conversar um pouquinho mais, pode entrar em contato, né? E é isso aí. 5 segundos.